Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo aqui diferente, né? Início do canal eu ainda não trouxe esse vídeo aqui. Já trouxe sim no antigo canal, mas vou trazer aqui também, tá bom? Vou falar um pouco sobre, com dicas a mais, dicas assim que me ajudou, dicas que eu me inspirei em outras amigas que já deram esses tipos de dicas também, tá? Mas, gente, não tem problema a gente estar falando o que ajudou a gente, né? Então, eu vim trazer para vocês algumas dicas. Eu anotei aqui 6 dicas, mas à medida que eu for lembrando, eu vou falando mais coisas, sabe? E isso, gente, também, o que eu anotei aqui não quer dizer que todos os dias eu sou assim. Vocês podem me acompanhar em alguns vlogs aí, que às vezes não, a gente não vai estar bem assim para produzir o máximo, produzir horrores. E é a vida, a gente não é uma máquina, a gente é um ser humano. Temos as nossas limitações, temos nossas rotinas, muitas crocheteiras têm filhos, eu não tenho filhos, mas muitas têm. Então, assim, tudo influencia, né? Mas é claro que se a gente se dedicar à produção, fazer aí tudo certinho, separar um tempinho, tudo dá certo, tá? Antes de mais nada, para quem não me conhece, eu me chamo Raquel, sou criadora do canal Ateliê Raquel Rocha, tá? Esse canal é um canal novo, então eu peço que vocês me ajudem, peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo, ativem o sininho das notificações no modo todas, para que vocês sejam avisados toda vez que tiver vídeo novo, tá? E, gente, eu já falei que peço que vocês compartilhem esse vídeo, mas eu peço que vocês compartilhem aí nos grupos das amigas, né? Grupo das amigas crocheteiras, que vai ajudar bastante. Que aí, quem sabe, tem pessoas que tá precisando ouvir essas dicas, porque por mais que já tem muita crocheteira que dá esse tipo de dica, mas também tem muita gente, muita crocheteira que procura esse tipo de dica, né? Que às vezes não viu os outros vídeos. Então, assim, aqui é uma plataforma imensa onde tem muita gente, tem muita crocheteira. Então, assim, eu acho que por mais que seja às vezes o mesmo conteúdo, mas eu acho que as dicas nunca é demais. Nunca, na minha opinião, nunca é demais, tá? Então, vamos lá. A primeira dica que eu anotei aqui, que é assim, algo que me ajuda muito a ser produtiva. Tanto é que quando eu tenho isso já flui muito meu trabalho. Que é ter bases adiantadas, gente. Nossa, meu celular já tá começando a dar uma travadinha. Ter bases adiantadas. A começar de bases de florzinha. Eu trouxe aqui para dar exemplo, claro, para vocês. Esse tipo de base já dá uma alavancada gigantesca no nosso trabalho. Porque assim, se a gente for precisar fazer as flores, depois vir passando verde, nesse caso dessa flor aqui, eu passei o miolo. Se eu fosse fazer o miolinho, depois vindo passar o azul, depois indo passar o verdinho, só isso já toma um bom tempo. Por mais que seja rápido de fazer, mas o tempo que eu estou fazendo essa florzinha aí num dia, tipo assim, vou começar a produção, já é um tempo onde eu vou poupar. É claro que pra mim ter essas florzinhas pronta, eu vou ter que ter parado antes pra fazer. Igual eu parei, tirei aí um tempo, um dia, né? Porque às vezes eu acabo deixando as coisas pra fazer assim mais em cima da hora quando é algum desafio. Foi pra desafio. E aí eu tirei um dia sim pra fazer essas flores. Mas é claro, gente, que isso vai me ajudar aí por dias, porque eu fiz várias flores. Então, assim, eu já tenho aqui em mente o que eu vou fazer. Tanto é que eu já deixei ela separada aqui antes mesmo de pensar em gravar esse vídeo, tá? Já deixei porque eu vou levar pra casa da minha mãe. Então, assim, eu tenho essas bases aqui prontas e vai me ajudar muito. Eu já tenho em mente o que eu quero fazer, eu já vou começar a produzir. O modelo que eu escolhi para essas produções aqui são modelos rápidos. E outra coisa, agregando nessa dica das bases, você já ter em mente qual combinação você vai fazer. Por exemplo, à noite. À noite você pega, separa o material do dia seguinte e aí você vai lá e separa as cores. Ou se não separar, mas se você olhar da prateleira e já saber o que você vai usar, já tá muito bom. Porque assim, eu sou o tipo de pessoa que quando eu não sei, que quando eu vou procurar, gente, eu olho tanto pra prateleira, eu fico parada pensando. Aí eu começo a fazer a base, tipo, passo cru. Aí depois eu vou falar, mas meu Deus, que cor que eu vou fazer? Aí eu venho e passo aqui. Aí eu venho e tiro daqui a flor, vou fazendo o cru, e aí depois eu vou e paro. Às vezes eu decido fazer uma cor. Começo, não gosto, desmancho.
E é claro, né, isso acontece mesmo, mas o que eu tô querendo dizer é, a gente já tem as cores que a gente vai usar em mente, separadas. Então eu gosto de ter esse tipo de base, base de florzinha já pronta. Aqui são outro tipo de base que esse daqui, gente, já ajuda demais, que é o tapete mais vendido do momento, que tem outros também modelos que vai com essa mesma base. Então, a gente tendo também essa daqui, o restante do tapete já é um luxo, porque esse modelo é muito bom de fazer. Outro tipo de base que ajuda mais ainda, na minha opinião, tá, gente? O que eu estou falando aqui pra vocês é coisas que dão certo pra mim, coisas que Raquel, aqui no meu ateliê, faço e dá certo, tá? Não é que, tipo assim, eu tô falando pra você que você vai fazer que vai dar certo, não. Até porque tem crocheteiras que não gostam de trabalhar com bases adiantadas e tá tudo bem. Vai de cada rotina. O que importa é você ser produtiva, tá? Mas eu estou falando de coisas que dá certo aqui pra mim. Gente, se eu tiver essas 3 bases aqui prontas, igual eu tenho aqui, eu consigo fazer esse jogo de banheiro em um dia. Eu levo em média, dependendo do modelo, eu levo em média de 6 a 8 horas e meia, mais ou menos. De 6 horas e meia a 8 horas, mais ou menos, para confeccionar um jogo de banheiro. E é claro que eu digo, gente, não se comparem, tá? Assim, eu me considero rápida, claro que se eu me dedico, eu me considero rápida. E assim, é algo que a gente leva tempo para adquirir. Eu, por exemplo, já tenho 9 anos que faço crochê. Eu comecei no crochê em 2016, julho de 2016. Então, assim, já tem um tempo que eu faço. Então, acaba que a gente adquire uma experiência, tá? Então, eu consigo fazer, sim, um jogo de banheiro, principalmente se eu tiver as bases adiantadas. Quando eu não tenho, é de 6 horas e meia a 8 horas de produção. Quando eu tenho, aqui já reduz bastante o tempo de produção desse jogo de banheiro, entendeu? Então, aqui eu já tenho em mente também essas peças, são peças que eu separei pra me fazer. Aqui, gente, deixa eu te mostrar pra vocês um tapete. Eu fiz esse par de tapete aqui em 4 horas, porque eu já tinha essas florzinhas prontas. Vim passando só aqui. E eu escolhi um modelo que é super produtivo pra tá fazendo, o que aí me poupou muito tempo, tá? Outra coisa que ajuda a gente a ser produtiva, né? É a gente ter um momento específico pro crochê. Eu vou separar do meu dia, por exemplo, 3 horas para trabalhar com crochê. Porque, Raquel, eu trabalho fora, eu tenho filhos, eu cuido da rotina puxada da casa. Então, assim, eu só tenho 3 horas para produzir. Então, gente, se a gente só tem 3 horas para produzir, a gente. O que a gente tem que fazer é se dedicar nessas 3 horas de produção. É dar o nosso melhor, é focar, esquecer as coisas lá fora. Mas é claro que para quem é mãe é mais difícil, porque, vamos supor, o único momento que a mãe tem para crochetar é 3 horas, talvez na parte da noite, onde talvez as crianças ainda estão acordadas, aí às vezes precisa chamar a mãe e tudo mais. É claro, gente, mas o momento que vocês tiverem para crochetar, o meu conselho, o que me ajuda é aqui, é me esquecer do mundo, é focar no crochê, tá? Então, é a dica que eu te dou, você separar um tempo pra você crochetar. Isso eu também vi em outros canais, né? Eu gosto de ter o meu tempo. Eu acordo cedo pra crochetar, tá bom? Acordo cedo. Às vezes eu acordo cedo e volto a dormir, mas eu gosto de sim de ter o meu tempo de produção. Eu amo quando eu me sinto assim mais produtiva, gente. Amo, 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 amo quando eu me sinto mais produtiva. Essa dica já foi mais rápida para falar para vocês, né? Que é você ter um tempo específico. Se você tem 1 hora para crochetar, você se dedica nessa 1 hora. Se for 8 horas, se dedica nas 8 horas, gente. Porque dá para produzir muita coisa. Assim, uma vez eu vi na live, acho que foi em live da Aninha. Às vezes, a gente tem 6 horas para trabalhar e uma outra artesã tem só 2. Mas, às vezes, essa artesã que tem 2 horas para crochetar se dedica tanto que faz mais do que a que trabalha 6 horas. Então, gente, tudo é questão da dedicação, tá? Outra coisa, no meu caso, me ajuda demais. Manter o celular longe. Eu sou uma pessoa que eu me distraio fácil, fácil. Quando eu vou mexer no celular, eu tô lá, ó, rolando feed, rolando feed. Gente, quando a gente tá no Instagram ou no TikTok, a hora passa que a gente nem vê. 2 horas vai assim. E aí, tem vez que eu tô aqui, ó, que dá 10 horas da noite. Aí eu venho, começo a ver um videozinho. Meu Deus do céu, tem vez que eu vou ver, é mais de meia-noite.
Mais de meia-noite, sem brincadeira. Aí eu fico, misericórdia. Aí eu assisto vídeo engraçado, dou muita risada. Aí eu vou dormir frustrada, porque assim, foram 2 horas que eu fiquei vendo o vídeo engraçado, por mais que me fez rir, mas poderia estar crochetando. Então, assim, eu gosto de manter o celular longe. Por exemplo, eu tô aqui no ateliê, ou eu deixo lá na prateleira ali, ou na cozinha, ou no meu quarto. Quando eu tô no meu quarto, eu gosto de deixar aqui. Agora, eu tenho um tablet. Então, assim, o tablet tem tudo que tem no meu celular. Praticamente tudo, né? Tem coisas que não tem no meu celular que tem no tablet. Mas, eu não gosto de, por exemplo, ir mexer no WhatsApp, no tablet, ir mexer no Instagram, no tablet. Eu não gosto, eu gosto de fazer isso no celular. Então, assim, o tablet eu fico com ele aqui, mas eu mais assisto as amigas, edito vídeos e tem um joguinho que volta e meia, já nem lembro a última vez que eu peguei, que eu gosto muito de jogar. E aí é o que tem, assim, é o que eu mais mexo no tablet, tá? E assim me ajuda também a ser mais produtiva. Gente, se eu deixo o celular perto de mim, eu acabo não sendo tão produtiva. Eu deixo mais quando eu tô cronometrando, que tem peças que eu cronometro, peças que eu nunca fiz, que eu não sei o tempo de produção. Quando eu quero saber o que eu produzo num dia, aí eu acabo deixando o celular perto de mim, mas no momento que eu estou cronometrando, eu não mexo no celular. Porque pra mim, a partir do momento que eu vou pegar no celular pra mexer com qualquer coisa, eu já sinto que eu tô perdendo ali tempo, que vai passar alguns segundos, que é o tempo que eu vou pegar no celular. Então eu opto por deixar o celular quietinho. Quando eu não tô cronometrando, eu deixo longe. Outra coisa, assim, colocar metas. Essa é a quarta dica. Colocar metas ajuda muito. Mas, gente, meu Deus do céu. Mas assim, principalmente quando eu coloco pra mim, sabe? Se eu falo, principalmente eu venho aqui no vídeo e falo, ah, gente, hoje eu vou fazer X, minha meta é fazer X coisa, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Raramente eu consigo, tá? É quando eu falo pra mim, hoje eu quero fazer tal coisa, tal coisa e tal coisa. Na maioria das vezes eu consigo. Quando eu não falo, quando eu venho e falo em vídeo, ou que seja no Instagram, ou qualquer coisa, não dá certo. Às vezes eu consigo, mas na maioria das vezes eu não consigo. Claro que porque eu acabo, sei lá, mas poderia conseguir se a gente se dedicasse mais, né? Então, assim, eu vejo que quando eu coloco metas, principalmente metas pra mim, eu falo de dentro de mim, isso já me ajuda muito, tá? Então você aí, tipo assim, eu não sei se você também tem isso, de às vezes quando você fala, que pronuncia as palavras, que aí acaba dando algumas coisas errado. Tenta, você dentro de você, pensar, hoje eu quero fazer tal coisa, porque a nossa mente, né, tá sempre trabalhando. Então você pensa com você mesmo, hoje eu quero fazer isso, isso e isso. Chega no final do dia, você vê se você conseguiu fazer isso, isso e isso. E, gente, tenta fazer dessa forma, se você ainda não faz, né? Porque eu acho que muitas das crocheteiras trabalham dessa forma que eu estou falando. E se você ainda não faz, tenta fazer pra ver se vai dar certo, tá bom? Outra coisa que eu gosto muito, que eu já falei, que eu separo um tempo e tudo mais, eu acordo cedo, gente. Isso não é uma regra, porque tem muita crocheteira que só dá certo, tipo assim, produzir bem na parte da tarde pra noite. E tá tudo bem, o importante é ser produtiva, independente do horário que você vai trabalhar. Eu gosto de acordar cedinho, eu vou, cuido das coisas, faço café pro meu marido, lavo a louça da janta, porque normalmente aqui eu não lavo antes. Quando eu lavo antes é bem melhor, mas normalmente eu não lavo à noite. Eu lavo sempre de manhãzinha quando eu acordo. E aí eu costumo acordar 4 horas da manhã, é o horário que eu acordo, porque ele acorda 4h30. E eu já gosto que o café esteja pronto quando ele acorda. E aí, depois que ele para, já lavei louça e tudo mais, vou fazer o meu devocional. E depois do meu devocional, vou me arrumar e aí venho pro ateliê. Começo a crochetar, vou trabalhando aí o máximo que eu consigo. Depois paro, vou. E agora não, porque agora aqui tá na época da chuva, então assim, eu não tô molhando nada. Mas até antes eu tinha um momento ali das 8 horas mais ou menos, molhar as coisas, né? Horta, planta, essas coisas. E aí, depois voltava pro ateliê e logo parava de novo pra ir fazer almoço. Então, assim, essa é a minha rotina. Então, de manhã eu consigo trabalhar mais ou menos, gente, de 3 a 4 horas. 2h30 a 4 horas é o tempo de produção, mas dá pra ser bem produtivo nesse tempo. Quando é na parte da tarde, eu paro, né, pra 11h30 pra almoçar. Tipo assim, às vezes eu acabo o almoço já na hora de almoçar. Então, eu nem volto mais pro crochê depois de fazer o almoço. Então, quando é 11h30 mais ou menos, 11h30, 11h40 a gente almoça. Quando é 12h40, no máximo, eu já volto pro ateliê. Às vezes eu demoro mais um pouco, porque às vezes eu fico na mesa, vou responder um comentário, vou responder uma cliente. Então acaba que passa um pouquinho. Mas eu não gosto de passar da 1 hora
sentar aqui já no ateliê, voltando a trabalhar, tá bom? É um tempo, assim, que eu já gosto, assim, de trabalhar na parte da tarde. Eu também trabalho aí mais ou menos umas 3 horas, 3, 4 horas. Eu gostaria de conseguir trabalhar 4 horas na parte da manhã e 4 horas na parte da tarde, porque aí já dão as 8 horas. Então, 8 horas trabalhadas tá ótimo. E aí, quando é à noite, a gente pega só na... A gente pega só, tipo, em hora extra, essas coisas, tá? Então, uma coisa que eu gosto, que me ajuda, é acordar cedo. Tá bom, gente? Mas eu não estou falando que vocês têm que fazer isso, que tem que acordar cedo, porque tem muita gente que não funciona de manhã. Que acordar cedo não vai funcionar, tipo assim, vou acordar 4 horas pra ir crochetar, pra ir pro ateliê, e aí não vai adiantar, porque quando vai chegar 10 horas, meio-dia, você já vai estar caindo de sono e vai ter que ir dormir. Então, assim, mantenha o horário que você acorda, só que assim, tenha o seu tempo certinho do crochê, de trabalhar, tá? Por exemplo, eu tenho comigo, sempre que eu penso em dormir, às vezes eu acabo ignorando esse pensamento, mas eu tô sendo bem sincera aqui com vocês, tá, gente? Sendo bem sincera, até porque, como eu falei, eu não sou perfeita, eu não sou uma máquina, eu sou um ser humano. Então, tem vezes, sim, que eu consigo pensar comigo, assim, eu não sou uma máquina, né? E tem vezes que eu consigo pensar comigo. Se você estivesse trabalhando, eu falei isso num vídeo esses dias. Se você estivesse trabalhando numa empresa, estivesse trabalhando em qualquer outro lugar sendo CLT, você pararia o que você estava fazendo para ir dormir? Eu não tô afim de trabalhar hoje. Vou ficar em casa, vou ficar assistindo. Gente, não é assim. As coisas não funcionam assim. A gente tem que entender que o nosso trabalho é uma empresa. Que aqui, o nosso crochê é uma empresa, gente. Então a gente não pode simplesmente trabalhar de qualquer jeito, trabalhar do jeito que a gente quer. A gente tem realmente que se dedicar, tá? E essas dicas que eu tô dando aqui pra vocês valem muito pra mim também. Porque tem dias que não, tem dias que eu simplesmente ignoro. E não pode ser assim. Mas também a gente tem que entender que a gente é uma máquina. Que tem dias que a gente não tá bem. Igual a Rafa falou esses dias. É justamente por isso que a gente trabalha pra gente mesmo. Porque vai ter dias que a gente não tá bem, que a gente vai ter a opção de não trabalhar, entendeu? Mas aí a gente tem que ver também. Por exemplo, hoje eu não tô bem pra trabalhar, não vou trabalhar, vou ficar deitada, vou ficar de boa assistindo. Mas e os outros dias? A gente conseguiu vir sendo produtiva? Conseguimos trabalhar direitinho, fazer tudo o que planejamos? É isso que a gente tem que colocar em mente, tá? E é claro que, foi como eu falei, vai ter dias sim que se a gente trabalhar pra nós mesmos, é pra abrir as exceções quando a gente, tipo assim, a gente precisar, quando a gente estiver se sentindo exausta. Porque querendo ou não, a gente fica exausta psicologicamente. Tem dias assim que, olha, é só Deus pra ter misericórdia. E outra coisa que me ajuda também é anotar, gente. Fazer anotações, anotar tudo certinho, tá? Tudo que eu quero fazer. Por exemplo, eu falei pra vocês que as metas que eu faço, eu não gosto de falar. Vir em vídeo e falar ou ir no Instagram e falar. Às vezes eu acabo falando, porque, né, às vezes a gente fala demais. Mas anotar no caderno, eu até consigo, sabe? Então, eu anoto, eu faço aquele cronograma do ateliê, que foi inspiração do canal da Paula Marabese, cronograma do ateliê. Ela, inclusive, criou uma hashtag assim. Gente, eu acho que foi no início do ano passado. Ou foi no início desse ano, será? Sei lá, será? Eu não lembro, gente, mas ela criou essa hashtag cronograma do ateliê. Que a gente anota as coisas que a gente quer para aquele dia, quer fazer para aquele dia. Finalizar um jogo de banheiro, iniciar um par de tapete, iniciar um jogo de cozinha, fazer florzinha. E aí a gente vai anotando dia a dia o que a gente quer estar fazendo, entendeu? Isso a gente não tá pronunciando. Isso eu no meu caso, tô anotando. Então pra mim também é uma coisa assim que dá certo demais, demais mesmo, fazer as anotações, tá? Então, gente, é isso. Foi basicamente isso. Foi as dicas que eu anotei aqui, né? Que foi anotar, acordar cedo, no meu caso, funciona. Acordar cedo, colocar metas, manter o celular longe, esquecer o celular, ter um momento só pro crochê e ter bases adiantadas. São coisas que me ajudam muito, gente, tá? E isso ajuda demais. E também, algo assim que a gente pode ver que vai ajudar também, é a gente pegar e simplesmente se dedicar, a gente ter essa noção. Por exemplo, algo que eu tirei pra mim. Gente, eu não quero que pareça assim, inveja, nem nada. Muitas crocheteiras aqui, umas inspiram, umas
nos inspiramos nas outras. E eu me inspiro muito em várias crocheteiras. Esses dias eu tava vendo o vídeo da Aninha, que ela tava falando, né, sobre a gente tratar realmente o nosso negócio como uma empresa. Igual ela acorda cedo, vai pra academia, faz as coisas que ela tem de fazer, chega, toma o banho dela, se arruma, e aí vai trabalhar, como se realmente fosse uma empresa. E, gente, claro que vai ter dias que eu não vou querer fazer isso, mas assim, eu tô tentando sim trabalhar sem de pijama, que normalmente eu durmo de touca de cetim. Tento tirar minha touca de cetim cedo, também o pijama. Então, assim, eu tô tentando sim mudar os meus hábitos, que é algo que já ajuda muito a gente, tá bom? Então, é isso. Tenta aí, como é que eu digo? Tenta aderir essas dicas, tá? Que vai ajudar muito, eu tenho certeza que vai ajudar muito. E se caso nenhuma dessas aqui do meu canal servir pra vocês, tanto é que eu já falei, né, que essas dicas aqui eu me inspirei também em outras amigas, que eu já venho assistindo vídeos de dicas de outras amigas. Se pra vocês não servir, vão no vídeo, que, gente, tem tantas amigas que tem tantos vídeos de dicas, juro, tem muitas dicas maravilhosas. Muitas amigas que têm, assim, dicas valiosíssimas, gente. Então, se pra vocês nenhuma dessas aqui serviu, vocês vão lá no canal das amigas, procurem aí dicas de crochê, dicas de como ser mais produtiva. Gente, tem aqui na plataforma do YouTube, tem no TikTok, no Instagram não sei se tem como pesquisar esse tipo de coisa, mas provavelmente deve ter também. Então, assim, vai aparecer. No TikTok mesmo vai ser vídeo pequeno, pra quem não gosta de vídeo grande, porque, por exemplo, esse já tá em quase 23 minutos. Então, assim, se vocês forem no TikTok, vai ser vídeos menores. Então, lá vocês vão ver também dicas de crochê. Então, isso já vai ajudar muito aí no ateliê de vocês, tá bom? Então é isso, gente. Eu vim só mesmo falar com vocês. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Se caso vocês tiverem gostado e vocês, assim, pretender, né, aderir a alguma dessas dicas, deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Deixem aí que vocês pretendem seguir ou que vocês, se vocês já seguem essas dicas, também comentem aí, tá bom? Vou ficar muito feliz em saber. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!